Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado o cego que ele curara, e ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus é o Filho do Homem, nasceu de Maria, e o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O homem reconheceu-o como o Filho do Homem, o Messias, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Louvado seja o nosso Senhor. Às vezes nós pensamos que enxergamos, mas não enxergamos, porque somos tão egoístas, tão orgulhosos, tão inconscientes de quem é Deus e de como deve ser a vida que Deus preparou para nós seres humanos, que nós nos confundimos. Esses fariseus se achavam os donos da verdade, mas não conheciam Deus, e por isso não conheceram a Jesus. Evangelho de João, capítulo 10. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco, no curral das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos?
Jesus é a porta que conduz à vida eterna. É por ele que nós temos acesso à presença de Deus Pai, do Deus que é santo, santo, santo. O sangue de Jesus, quando o aceitamos, nos limpa de todo pecado. Ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Então, este sangue, que é o preço do nosso pecado, foi pago por ele no seu lugar e no meu lugar. Então Deus olha para nós, lavados, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Temos acesso a Deus, podemos entrar na vida eterna. Jesus é o caminho para o céu. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Entrando pela porta que é Jesus, recebemos a vida eterna e vamos para o céu. Louvado seja Deus. Agora, o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo de Satanás e de seus demônios. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida. Quando você se volta para Deus, arrependido dos seus pecados, aceita o sacrifício de Jesus no seu lugar, você é perdoado e Deus te adota como filho e manda seu Espírito Santo que passa a morar em você. Então você é protegido contra o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Satanás não pode encostar um dedinho em você, porque o Espírito Santo é mais poderoso do que ele, é Deus em você. Jesus é a tua proteção. Aceite-o e terá a vida eterna. Louvado seja Deus. E Jesus disse que tinha ovelhas naquela época, mas que havia outras ovelhas, que ele tinha outras ovelhas em outro lugar. Não só naquele espaço físico da Judéia, mas em outros países, não só naquela época, 2000 anos atrás, mas até hoje, e até quando ele voltar, até o final dos tempos. Jesus tem ovelhas em todos os lugares. Nós somos gentios, nós não somos judeus, mas nos tornamos ovelhas de Jesus Cristo, que nasceu na Judéia, portanto era judeu. Ele salvou os judeus que se voltaram para ele, que o aceitaram, muitos. E salva os gentios que somos nós, e continua salvando hoje. Multidões, multidões, bilhões de seres humanos, salvos pela graça, um favor que nós não merecemos. Salvos pelo amor transbordante de Deus, pelo sangue daquele que morreu para nos conceder perdão e vida eterna. Jesus foi preso, foi terrivelmente torturado, foi crucificado naquela cruz. Ele permitiu que tudo isso acontecesse com ele por amor a você. Ele tinha poder, entende? Para não aceitar isso. Ele disse, eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ele se entregou para pagar a sua pena, para que você não fosse julgado, morto eternamente, separado de Deus no sofrimento do inferno. Jesus pagou o preço para a sua salvação. Amado do Senhor. Amado do Senhor. Só basta você aceitá-lo. Que Deus te abençoe e que você seja filho de Deus.